Então é isso. Chegamos agora no início da última parte da trilogia original de George Lucas. E antes de começarmos, eu gostaria de comentar uma coisa com vocês. Na verdade, de confessar. Sabe, às vezes eu não tenho como separar o lado pessoal do lado técnico. Ou seja, às vezes eu sou meio fanboy de uma coisa e isso fica um pouco complicado na hora de redigir uma crítica ou até falar a respeito de uma coisa ou outra. E isso é um pouco difícil com Star Wars, mas ainda mais difícil com o Retorno de Jedi. Isso porque eu gosto muito do personagem de Luke Skywalker. E aqui é onde a sua jornada toma uma ênfase ainda maior. É aqui onde ele se torna, aqui é onde basicamente se conclui aquela saga inicial no episódio 4, onde Luke sai em busca de um treinamento para se tornar um Cavaleiro Jedi, e aqui o filme se inicia com ele se tornando o herói da nossa aventura. O Retorno de Jedi tem o estigma de não ser um bom filme, né? De não ser aquém dos outros dois filmes anteriores da trilogia original, mas eu acredito que não. Eu acho que não só o Retorno de Jedi é um bom filme de Star Wars, mas como um mais do que digno encerramento de um ciclo. E isso foi provado recentemente pelo próprio Star Wars como sendo uma coisa muito difícil de se fazer. Nesse filme, vemos Luke como um Cavaleiro Jedi, Leia como uma possível herdeira da Força e, é claro, a redenção de Anakin Skywalker. Once you start down the dark path, forever will it dominate your destiny. Dos filmes da trilogia original, o Retorno de Jedi é certamente o mais agitado. A missão para resgatar Han Solo rende uma espetacular cena de ação no poço de Sarlacc. Não só em Tatooine, mas mais pra frente também no filme temos as batalhas florestais, com speeders, que dão uma velocidade bem bacana no filme e até um senso de urgência, né? E também as batalhas de sabre de luz, que pra mim até hoje são as melhores de toda a saga, porque elas têm um peso dramático muito grande. Bom, vamos tirar logo os elefantes da sala, todos esses pequenos elefantinhos, e reclamar dos ursinhos carinhosos chamados Ewoks, apresentados aqui na saga. Muitos fãs declaram a ênfase extrema da infantilização da saga no episódio 6 ou no Retorno de Jedi, mas cara, desculpa, Star Wars sempre foi para crianças, sempre vai ser infantil. E outra, desde que a franquia Star Wars nasceu, ela sempre olhou para o público um pouco mais infantil. Mas foi só em O Império Contra-Ataca que a franquia adotou um amadurecimento necessário, como eu havia dito antes. E acabou tornando a franquia mais sombria, as pessoas até lembram sempre disso. Mas o Retorno de Jedi, no final das contas, é o filme dos três melhor sabe dosar o sombrio e o alegre. Vejam, por exemplo, como o Retorno de Jedi começa, com uma espécie de prelúdio de volta a Tatooine, com nossos heróis tentando libertar Han Solo, ainda congelado em carbonita no Palácio de Jabba. Reparem como a mesma Tatooine clara, expansiva e de certa forma esperançosa do primeiro filme é convertida agora em uma terra ameaçadora, escura e mortal graças aos filtros bem utilizados em uma direção solene. Em Uma Nova Esperança fomos apresentados a esse grande universo e esse grande catalisador. Em O Império Contra-Ataca, as ramificações e estruturas da saga foram fincadas de uma vez por todas nesse pequeno planeta azulzinho aqui. Mas em O Retorno de Jedi, sobra então a grande tarefa de responder diversas perguntas e até resolver um ou outro problema deixado no filme anterior. Se Vader é ou não pai de Luke, se existe uma outra esperança, se Han Solo está morto ou não. Então, logo de cara o filme já resolve uma das primeiras perguntas, que é: Han Solo sim está vivo, e Luke e seus amigos fazem de tudo para poder resgatá-lo. Luke então sai de Tatooine, vai a Dagobah e encontra Yoda, onde lá mais outras verdades são confirmadas. Sim, Vader é realmente seu pai. E olha só uma coisa engraçada, sabia que originalmente
as pessoas não aceitaram muito bem e acharam até que era bullshit do Vader pra cima do Luke. E olha só, chupa aí, fãs de 80. Além disso, outras verdades também são confirmadas. Luke e Leia são irmãos gêmeos que foram separados no nascimento para evitar que Vader os achasse. Luke então retorna para seus amigos, e com isso, a nova ameaça do filme é estabelecida. Sim, você acertou, é uma nova Estrela da Morte de novo. Só que a grande, digamos assim, chave e triunfo do filme é que ele estabelece que a Estrela da Morte ainda não está terminada, e que sim, ela está em produção, só que ela é muito maior que a primeira, e com isso seus danos, os riscos que ela oferece são muito maiores. E isso faz com que Luke e seus amigos decidam ir então a Endor, e assim lá eles podem destruir os escudos da Estrela da Morte para assim atacar a base imperial. Com isso posto, o filme estabelece 3 narrativas. Uma, a da rebelião, que decide atacar o Império e assim destruí-los de uma vez por todas. A segunda, a missão de Han Solo, Luke e Leia, que é ir até Endor e destruir os escudos da Estrela da Morte. E a terceira e última é o confronto em que Luke decide enfrentar seu pai e assim o trazer para o lado da luz novamente. Mas o sequenciamento de tudo isso que eu falei é muito bem montado e muito bem organizado, que faz o filme te dar uma ênfase de periculosidade, de grandiosidade muito maior do que nos outros dois. O frenesi e a desorganização dos dois ataques são balanceados pela aparente calma e serenidade no desafio psicológico a que Luke está sendo submetido. Há muito mais palavras do que choques de sabres de luz, mas a tensão é crescente. É perfeitamente possível sentir a rebelião abandonando e acabando graças ao eficiente jogo de xadrez pensado há 20 jogadas antes pelo maquiavélico imperador. Lógico que sabemos que tudo irá dar certo no final, mas a direção faz com que esqueçamos disso na realidade. Luke enfrenta seu pai em um jogo independente da ação em que Luke toma ali, ele acaba perdendo. Se ele enfrenta seu pai e o derrota, seu pai não será salvo. Mas se ele não o enfrentar, seus amigos serão mortos. E além disso, a jogada em que seu pai usa para subverter a sua consciência, a sua lealdade à causa, é justamente a sua irmã. Eu não entendo porque as pessoas menosprezam esse filme. Esse filme possui inúmeros diálogos, inúmeras cenas fantásticas, principalmente entre Luke e Leia, quando os mesmos descobrem que são irmãos, entre Luke e Yoda em Dagobah. É difícil não se emocionar nos momentos finais do pequeno mestre de 900 anos, quando ele explica que a partir de sua morte, Luke será o último Jedi da galáxia. O fardo do filho de Darth Vader era imenso e mesmo assim ele conseguiu enfrentar tudo com a força ao seu lado. Quando chega a hora do duelo entre o Imperador, Vader e Luke, é onde o filme encontra seu clímax, e ele só por esses momentos se paga, onde vemos a batalha em que tem e possui o maior peso de toda a saga, na minha opinião. Um confronto entre o bem e o mal, entre alguém que se perdeu e alguém que não aceitou ceder ao Lago do Sombrio. E isso que torna, para mim, Luke um dos maiores Jedi. E para mim, inclusive a gente vai debater isso em futuros vídeos, qual o estilo de luta que Luke adota futuramente, com logo uma maestria infinitamente maior, a força demonstra o quão pacífico é esse mestre Jedi, a ponto de, quando ele subverte seu inimigo, está prestes a derrotar seu pai, ele diz a seguinte sentença: Nunca. Eu nunca irei para o lado sombrio. Você falhou, Alteza. Eu sou um Jedi, como meu pai foi antes de mim. E o que ele diz ao Imperador não é você falhou porque eu escolhi não lutar. É você falhou porque as suas ideias podem e são e sempre serão derrotadas pelos Jedi. O bem sempre prevalecerá contra o mal.
E isso eu acho que é uma das maiores mensagens que toda essa trilogia original traz. Que o retorno do Jedi traz. Um filho que busca por seu pai e o resgata. Um filho que busca por sua identidade. Que traz ao seu pai ou traz à sua família uma identidade diferente. E onde todo aquele mal encarnado, todo o peso dramático das escolhas ruins que seu pai fez, ele mesmo, seu pai, Anakin Skywalker, decide destruí-los, decide jogá-los de uma vez por todas no buraco e enterrá-los junto com a Estrela da Morte. E isso é um trunfo que eu não aceito ser quebrado na trilogia original. É um trunfo que eu não consigo entender como alguém poderia ter a coragem de desmerecê-lo. Esse filme é perfeito? Bom, talvez. Na minha humilde opinião, sim. Vou dar ele 12 de 10, 13 de 10, 9 de 10 ou... Não, eu vou dar pra ele a nota que, na minha opinião, ele merece, que é um 9. Mas é um 9 com carinha de 10. Então, é isso, pessoal. Terminamos os filmes clássicos. Terminamos as histórias maravilhosas dessa galáxia incrível que George Lucas fez para cada um de nós. Mas tem mais. Eu queria que tivesse acabado por aí, mas infelizmente essa história continua.